Abraço, beijo pros baianeiros. Abraço a você ligado na tela da Band. A partir de agora, os donos da bola com Alexandre Dolabella, Thiago Valu, Thiago Fernandes e Gil Lisboa. Fenômeno da internet, fenômeno dos palcos e colorado. Meus amigos, ele é colorado. Vai rolar um fight entre Thiago Valu e Gil Lisboa daqui a pouco. Será que vai rolar provocação? Como foi César Cidade Dias e Valu? Será? Então fique ligado daqui a pouco na tela da Band, porque agora a gente já projeta a rodada do final de semana do Brasileirão. Veja! Teve quem passou uma semana focado nos treinos e teve quem penou nas Copas. Vocês tiveram hoje o espírito de Libertadores. No Uruguai, o América operou um milagre. Começou perdendo para o Lanterna Peñarol, mas se recuperou na partida. Danilo Avelar empatou e Juninho, o capitão, nos minutos finais virou para o Coelho, garantindo a classificação para os playoffs da Sul-Americana. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por me permitir vivenciar tudo isso. Né, e é o que a gente tem que fazer diariamente, né, mostrar gratidão com atitudes, não com falas. Um alívio para o Coelho, mas a comemoração dura pouco. No domingo, enfrenta o Galo no Mineirão. Eu espero que essa vitória de hoje seja uma alavanca, né, para que a gente possa já, domingo, diante do Atlético, fazer um belo clássico, né, mostrar que o América se recuperou. O Atlético colocou um ponto final na sequência de viagens. Mais de 7 mil quilômetros só na primeira semana do Filipão. Saldo final, uma derrota, 2 empates e a classificação para as oitavas da Libertadores. Eles ganharam 10 pontos em 12 para classificar nos últimos 4 jogos. Aí está a grande virtude de vocês. Contra o América, Mariano terá de fazer um esforcinho a mais. O lateral de 37 anos jogou os 90 minutos no estádio Defensores del Chaco e terá de ser titular novamente, já que Saravia foi expulso na última rodada contra o Fortaleza. Já o treinador aguarda ansiosamente a oportunidade que terá para finalmente treinar o seu elenco. E algumas modificações minhas, provavelmente eu vou fazer nesta semana, na semana que vem, a semana que eu tiver de trabalho com eles, o que é que eu pretendo, se eu consigo, o meu objetivo com esse ou com aquele. No Cruzeiro, um peso saiu das costas. A gente ficou quase nos últimos jogos aí, a gente tá merecendo vencer. Vamos fazer por onde, velho? É só a gente competir, velho. Os caras não aguentam com a gente na vontade. Vamos embora, velho. Enfim, a sequência de 7 jogos sem vencer chegou ao fim. Alívio e pouca comemoração. Para o próximo jogo, o técnico Pepa terá o retorno de Luciano Castan, o Alisson e Nicão, que cumpriram suspensão. Enquanto o time patina no campeonato, chegam as oportunidades para os jogadores que são menos badalados. Eu trabalho muito, como eu venho falando, trabalho pra caramba. Então, isso é fruto do meu trabalho, mas a confiança também de todo mundo da comissão técnica. E venho cada vez mais entrosando com o time, isso é muito bom, vem uma semana boa de trabalho e muito confiante por essa vitória aí lá em Porto Alegre. Então, o confronto vai rolar, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas eu já quero primeiro saudar Gil Lisboa, uma salva de palmas, senhoras e senhores, que está entre nós aqui no estúdio, fenômeno da internet, fenômeno dos palcos, como disse na abertura do programa. Depois eu até convido para que vocês sigam no Instagram, @OGioLisboa. Isso mesmo. É isso? É isso mesmo, estou até muito feliz, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar falando com vocês aqui. Quando começou a falar, achei até que ia chamar o Whindersson, né? Mas então me chamou. Eu estou aqui disponível, vamos falar de Colorado, de tristeza. Tem aí o Valu, tá aqui, rapaz. Que eu já fiquei sabendo que é a minha concorrência hoje aqui. Isso. Tudo certo, tudo tranquilo. O Valu é gremista, é por isso. Ele é fã do Renato Gaúcho. É fã? É por isso que eles vão perder, então. Quem é melhor, Renato Gaúcho ou Mano? Cara, aí tu colocaste numa situação delicada. Porque o Mano é um ótimo treinador, mas o Renato ele tem uma identificação com o Grêmio que é assustadora, assim, né? Tipo, são poucos treinadores que têm uma identificação e um carinho tão grande do clube com o treinador. Então, acho que hoje é o Renato Gaúcho. Mas, se fosse comparar aí outro técnico, por exemplo, o Abel, aí quem tem Mundial FIFA é outra coisa, né? Ih, rapaz! Ai, papai! Agora, ô Gil, como é que você projeta esse confronto entre o Inter, aliás, vem de uma grande vitória na Copa Libertadores, classificação, e o Cruzeiro, que é só brasileiro, é só campeonato brasileiro.
O Cruzeiro, a gente projetava um Cruzeiro brigando lá embaixo, ele surpreendeu, ele subiu, depois ele tá ali transitando no meio da tabela, mas é um time muito bem treinado e tal. Como é que você projeta esse jogo pro final de semana e já aproveita para falar do seu show também? Com certeza. Cara, é um jogo que vai ser bem difícil. Vai ser um confronto bem complicado. O Cruzeiro é um time bem ajeitado. O Inter vem de uma sequência muito boa, mas se a gente for fazer um retrospecto um pouquinho antes, o Inter vinha de uma crise gigantesca, cara. Eu, como torcedor colorado e resido em Porto Alegre, então a gente acaba escutando muitas opiniões dos torcedores e era um susto muito grande, porque o Mano não vinha encaixando, o presidente Barcelos não vinha conseguindo se expor e conseguir colocar os seus pensamentos de forma coerente para a torcida. Então vinha com um momento muito difícil, muito delicado, e até eu estava no jogo Inter e América Mineiro, que o Inter teve essa proeza de fazer 3-1 dentro de casa e ser eliminado, né? Que é uma coisa que eu digo, esse é o suco do Internacional. O Internacional é igualzinho àquela mãe que chega pro filho e fala assim, ó, na volta a gente compra. O Inter assim, na volta a gente ganha, e tá aí não ganha nada. Então tava essa situação difícil, o presidente bancou o Mano no momento que realmente assim ninguém esperava, e o Mano deu a volta por cima, ajeitou o time, o Ener Valencia, a chegada do Ener Valencia. Aí sim, hein? Deu uma revigorada no elenco, porque a gente sabe que acontece isso. Os jogadores sentem, quando vem uma presença de um jogador com uma importância como o Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo, jogador de Champions League, enfim, traz um aspecto diferente, até que o Luiz Adriano acordou, né? Tava só no Danone, veio, acordou, começou a jogar bola, fez gol. A sombra fez bem, né, Gil? A sombra fez muito bem. Então o Inter vem de um retrospecto muito bom. Eu acho que o time está muito bem encaixado. O Maurício foi um retorno muito importante para o elenco também, porque o Maurício ele traz uma dinâmica, ele é um jogador que ele é imprevisível. Que era do Cruzeiro, né? Que era do Cruzeiro, inclusive um beijo pro Cruzeiro, que nos levou o William Potker. Ai, papai. Vocês são gênios, muito obrigado. Olha, inclusive, te entrega esse jogo, até por respeito ao que vocês fizeram conosco. Muito obrigado. Ô Valu, você acha que o Gil... Aliás, daqui a pouco eu quero falar... Ô, Rafa, temos ingresso? Podemos sortear para o nosso telespectador? Tem ingresso. Acha possível? Quantos posso sortear aqui agora? 2 pares? 2 pares, então. 2 pares do show do Gil. Atenção. Cine Teatro Brasil Valorec. Abriu uma sessão extra? Sessão extra às 4h30. Tá, então 4h30 e depois... Às 7. Às 7. Então sessão extra 4h30. Quando abre sessão extra é porque o primeiro foi vendido rapidamente e bem. O som tá voando no dinheiro também. Então é o seguinte, 16h30, no dia 2, também conhecido como depois da manhã. Domingo. Então dia 2, domingo, 4h30, sessão extra. A segunda às 7 da noite. Cine Teatro Brasil Valorec. Temos aqui 2 pares de ingressos. Vale para você que você envia para esse número que está aqui em cima, para o nosso Bandzap, 997727663. Só vale para quem se inscrever no nosso canal. Aí, Everton, mas dificulta, a gente gosta de dificultar. Fácil demais, ninguém dá valor. Então é o seguinte, tem que se inscrever no nosso canal, lá no youtube.com/TV Band de Minas. Faz a sua inscrição lá, printa a inscrição, ou pelo celular ou pela tela do computador, manda aqui para o nosso Bandzap, tá aqui, ó, nosso canal tá aqui, ó. Então você se inscreve lá e aí manda pra cá um print, 2 pares, tá? Então quem levar, leva um par, vai levar um companheiro, uma companheira e assistir ao show do Gil. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o show, um pouco do que rola no show, mas saiu a lista de relacionados do Cruzeiro e o Valuzão fala agora e projeta também 2 baixas. Daniel Júnior tá fora, né, que tá reclamando de um incômodo e tal. E o Alisson também. Aliás, o Daniel Júnior lesão, né, André? Ô, André, só vê pra mim quantos jogos o Alisson fez até aqui no Brasileiro. Vale a pena a gente ficar de olho nisso, né? Não sei, mas vale a pena. Daniel Júnior também. Vê pra nós aí, por gentileza. Tô desconfiando de nada, não. Tô só perguntando. Não vai dizer que eu tô insinuando algo. Faz parte do processo. Tem que ficar esperto com isso aí. Valuzão, meu irmão. Beijo na sua mãe maravilhosa. Sua mãe é maravilhosa. Eu dei um abraço à sua mãe ontem e você pode ter certeza que eu já roubei ela do você. Não, ela é nossa, não tem necessidade. Sua mãe é maravilhosa. Podemos compartilhá-la. Sua mãe é maravilhosa. Que emoção de falar com sua mãe ontem lá na sua casa. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. Foi maravilhoso ontem lá na sua casa, à noite e tal. Uma coisa, o ponto ruim da noite foi o Thiago Fernandes estar lá, né? Na verdade, não, cara. Olha só como é que eu ia falar as coisas aqui.
Você percebeu que teve um cara que nem veio no programa de vergonha, porque ele não foi. Não ontem apareceu, na não Casa do mistura, Valor. né? Foi convidado e não apareceu. Gazinho nobilíssimo, né? Então eu acho que ele nem deveria voltar na segunda-feira. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu também acho que não deve nem voltar no programa. Exatamente. Ao programa. Na segunda nem aparece aqui já. Quem corta a corrente, quem Pede, quebra a corrente. pede pro Aguinaldo ou pro Paulão barrarem ali na entrada da Band. Ó, não, tá liberado não. Brincadeiras à parte, o Gil acabou de agradecer por ter cedido o Maurício e trazido o William Potker, né? Projeção para o jogo e as baixas para o Cruzeiro contra o Internacional. Boa tarde, meus amigos. Para falar a respeito dessa situação, Gil, é interessante te ouvir falar sobre, porque tem uma parte da torcida do Cruzeiro, não toda ela, evidentemente, que é assim, jogador da base surge, esse jogador aí é bagre, não serve para jogar no Cruzeiro. Quando acontece um tipo de situação, é vendido, vendeu muito barato, por exemplo. E o Maurício, para muita gente, não servia para absolutamente nada. Então, tá vindo de um colorado, né? Dizendo da importância que o Maurício é útil ao Internacional e o William Potker, ele deve fazer mágica como Harry Potter, né? Os sobrenomes são até parecidos, porque jogar futebol a gente sabe que ele tem um pouco de dificuldade. Para falar a respeito desse Internacional que melhorou, assim, um jogo bastante difícil, né? O Daniel Júnior é uma baixa entre aspas, né? Porque tem sido muito pouco utilizado pelo Pepa quando tem entrado nos jogos. São 8, às vezes até menos, geralmente menos de 10 minutos para o Daniel Júnior em campo. O Alisson era um desses jogadores que vinha sendo utilizado frequentemente naquele rodízio de 14, 15 atletas do Pepa. Vejamos, alguém que está no banco vai ganhar mais minutos neste jogo contra o Internacional. Seja o Ian Lucas, que até acabou entrando contra o São Paulo, ou então o Fernando Henrique, jogador oriundo lá das categorias de base do Grêmio. O Internacional, eu vejo que tem um pouco de dificuldade, e aí até por conta da característica do seu técnico, quando ele pega uma equipe um pouco mais fechada e que ele tem que ser mais propositivo, que ele tem que ficar mais com a bola no pé. Não é o estilo de jogo que mais agrada, que mais arma as suas equipes, o técnico Mano Menezes. Acho que vai ser uma grande partida. Historicamente, eu enxergo o Internacional e Cruzeiro e Internacional como um dos clássicos do futebol nacional. Muito bem, tá? Então, o Valuzão, pensei que ele fosse responder, dar uma provocada, mas o Valu, hoje, sexta-feira, o homem está em paz. O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. É ou não é, Doleta? É isso aí. Ô, Dola, 4 jogos para o Daniel Júnior e 8 jogos para o Alisson. Confere, Andrezão? É isso mesmo. É exatamente isso. 4 para o Daniel Júnior e 8 para o Alisson. Uma perda considerável. Jogador de força, jogador que vinha bem, embora não titular, né? Que eu estou me referindo ao Alisson. E o Daniel Júnior não é titular, não vinha jogando. Mas, enfim, lamentar as duas ausências aí por um longo tempo diante de um elenco que já não tem muitas opções. Dola, boa tarde, bem-vindo. Exatamente, Everton. Boa tarde, companheiros, pessoal de casa. O Cruzeiro, com essas duas baixas, Everton, perde opções de banco, né? Isso é importante para o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o treinador sempre precisa acionar ali as peças, precisa ter jogadores prontos ali para, eventualmente, no segundo tempo, mudar um pouquinho a característica da equipe, né? O Daniel Júnior é um jogador que tem sido pouco utilizado, como já foi frisado, mas ele tem uma característica de construir um pouquinho mais, que é um pouco diferente ali, né? O Cruzeiro não tem muitos jogadores que fazem isso. E o Alisson é um jogador de muita força, um jogador até muito interessante. O Pepa utilizou ele já como titular algumas vezes. Ele é um cara que tem tentado, né, se firmar no time. Até não é um titular absoluto, mas é um jogador muito útil no elenco, né? Um cara que tem entrado, que tem contribuído também. Tem qualidades, né? Um volante que chega bem no ataque, que compõe muito bem ali o setor. Então o Cruzeiro sente um pouquinho, principalmente por causa das opções de banco mesmo, né? Que pode eventualmente o Pepa precisar mudar o time durante o jogo. E a gente espera, né, que essa semana, você falou bem, né? O Cruzeiro tem só o Brasileirão para jogar, então a expectativa sempre é de um time bem organizado em campo, porque o Pepa está tendo tempo para treinar, né? É uma coisa tão rara no futebol brasileiro, ele teve a semana toda para preparar a equipe. Então a gente espera, eu espero, principalmente um time que consiga atacar de forma mais interessante, construir um pouquinho mais no ataque. E acho que o Valu cantou a pedra, né? O Cruzeiro, para dificultar a vida do Inter, pode, de repente, dar um pouquinho mais a bola, esperar um pouquinho mais e ser inteligente para atacar. Acho que o caminho pode ser esse, porque o Mano não é um treinador que gosta muito de propor jogo mesmo, então inverter essa lógica, obrigar o Inter a propor um pouco mais, pode ser uma alternativa interessante para o Cruzeiro amanhã lá no Beira-Rio, que deve ter bom público, né? A torcida está empolgada também com a chegada do Ener.
Então, Que, aliás, eu vou te um dizer, ambiente uma complicado baita ali pro Cruzeiro. Mas não estreia amanhã, né? Felizmente não, ele tem que ser felizmente não. registrado ainda. Né? Só a partir de segunda ele pode Felizmente ser. não, felizmente Ele não. só falei pode ser não. registrado na segunda-feira. Não é no possível jogo. que o Cruzeiro vai entrar nessa. Dia 3 é só na segunda, felizmente. Pode ser. Uma contratação Adia o Ener Valencia no dia do jogo contra o Cruzeiro. Adia seria o um jogo problema. pra segunda, pra terça-feira. Isso era uma Thiago, coisa não. que o torcedor colorado sentia saudade, que era esse tipo de medo, né? Porque o Internacional vinha de uma situação em que os jogadores vinham da base, tinha um alemão que era um bom atacante, mas ainda assim... Interessante, hein? Ainda faltava algum preparo. O próprio Mano, algumas vezes em entrevista coletiva, colocava que faltava preparo. E o Ener Valencia, sim, acho que é uma grande contratação do futebol brasileiro. Ele que foi a gente duvidou muito, assim, né? No Rio Grande do Sul se colocou várias notícias, até falsas, de que ele não iria vir. É porque as pessoas estavam relacionando ao fato de quererem fazer uma onda só por causa do Soares, né? Exatamente. Isso é uma onda da diretoria e tal. Cara, contratou um baita de um jogador. Baita do atacante. A gente está muito esperançoso porque era uma área do Internacional que estava faltando, que era um goleador. Que nem um brinco, assim, né? Jogador da igreja não dá. Eu preciso de alguém que tenha um problema na justiça. Eu preciso de um atacante forte, entendeu? E o Ener Valencia veio aí para mostrar isso aí para nós. Ô, Tiagão, bom te ver ontem em uma resenha boa lá na casa